Venha conhecer o poder de Deus. O Senhor irá atuar poderosamente, realizando sinais e maravilhas. Traga o seu familiar que está doente, ele receberá um milagre e você terá a certeza de que o Espírito de Deus realmente está atuando nesta igreja. Venha com fé e coloque o Senhor à prova. Os homens de Deus irão interceder por você e o seu pedido será respondido. Espero que você tenha percebido a ironia em minha fala. Eu estou iniciando dessa maneira exatamente para destacar a diferença entre o que é ensinado atualmente e o que afirma o texto de Mateus que iremos aprender hoje. Nele, Jesus se recusou a fazer milagres quando foi desafiado pelos fariseus. Os primeiros capítulos de Mateus tratam da autoridade de Jesus. Quando ele reúne os seus discípulos e lhes traz ensinos que são ouvidos por uma multidão, a reação das pessoas é surpreendente. Elas ficaram maravilhadas com o ensino de Cristo, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O evangelista segue narrando os poderosos atos do Senhor que confirmavam a sua autoridade, milagres de cura, de controle sobre a natureza e sobre os demônios. Com todos esses sinais, Jesus não buscava fama, pois ele proibia a divulgação de seus atos milagrosos. O que o movia era a compaixão pelas multidões que, a despeito de viverem em uma sociedade arraigada na religião, estavam como ovelhas sem pastor. Na verdade, Jesus estava preparando seus discípulos para receberem a autoridade dele, para continuar e ampliar o alcance de seu ministério. Dessa forma, eles difundiriam a mensagem de que o reino de Deus se fazia presente no Messias enviado pelo Pai. Em um certo momento de seu ministério, Cristo passa a ter a sua autoridade contestada por seus adversários. Movidos por inveja, eles o acusam de realizar milagres não pelo poder do Espírito de Deus, mas pelo poder do diabo. Uma blasfêmia assim só podia vir de corações malignos que se opunham à graça de Deus e recusavam a salvação. Foram essas mesmas pessoas perversas que traiçoeiramente tentaram manipular o Senhor. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Foi exatamente nessa ocasião e nesse contexto que o Cristo se recusou a fazer milagres. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. O Salvador constantemente atendia aos pedidos desesperados de pessoas angustiadas, mas ele se recusou a ceder aos caprichos de líderes perversos. Os ensinos e atos poderosos dele já haviam confirmado a sua autoridade. Era inútil realizar mais um sinal. O Senhor já havia realizado inúmeros sem que as cidades beneficiadas se convertessem ao Evangelho. Pelo contrário, como já dissemos, esses mesmos líderes que agora pediam mais um sinal atribuíram os milagres ao poder do diabo. Por que agora seria diferente? Atender ao capricho deles seria uma demonstração de fraqueza e uma tentativa de agradar a homens, atribuindo a eles uma importância que eles não possuíam. O que Jesus se compromete, na verdade, é dar um outro tipo de sinal, o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Cristo poderia facilmente atender aos mestres da lei e realizar uma cura, mas eles provavelmente queriam uma demonstração gigantesca vinda do céu.
No entanto, Jesus promete o maior de todos os sinais, a vitória sobre a morte, a ressurreição dos mortos. Fazendo um paralelo com o profeta Jonas, o Senhor prediz os 3 dias em que permaneceria morto e depois se levantaria triunfante dos mortos. Esse seria o sinal definitivo que animaria os discípulos de Cristo a espalhar o seu evangelho por todo o mundo, traria esperança à igreja em meio à perseguição e daria sentido à vida daqueles que servem a Deus esperando uma recompensa que não pode ser encontrada nesta terra. Todavia, aquelas pessoas desafiavam Jesus justamente por não aceitar a autoridade dele. O Senhor, então, condena aqueles que não se arrependeram diante da oferta de perdão e recusavam a instrução de alguém mais sábio do que Salomão. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. A pregação do Evangelho teria um efeito curioso. Traria vida abundante para quem tivesse o coração quebrantado. Ao mesmo tempo, ela aprofundaria a perdição de quem já possuía um coração corrompido e fechado ao arrependimento. É esse o sentido das palavras do Mestre. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então, o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Aquela geração experimentou o que muitas outras anteriores desejavam, a vinda do Messias e do reino de Deus. Tivessem eles se arrependido e abraçado o reino, a casa estaria preenchida e abençoada. Infelizmente, a despeito do Messias ter expulso os demônios, a casa, ou melhor, os corações continuavam vazios. Logo, os demônios voltariam com mais força e o estado final seria ainda pior do que o inicial. Jesus havia curado e expulsado demônios, mas as doenças são muitas e poderiam voltar. Os demônios foram expulsos, mas, a princípio, haviam entrado por terem encontrado uma mente e um coração corrompido. A libertação definitiva da doença e da morte é a ressurreição. A imunidade contra a presença demoníaca é a habitação do Espírito de Deus. Apenas o comprometimento definitivo com o Evangelho de Cristo poderia garantir essas 2 bênçãos divinas. Mas o que dizer daqueles que se comprometeram com Cristo e aceitaram a mensagem do Evangelho? A passagem seguinte responde a essa pergunta. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É evidente que o Senhor não estava sendo grosseiro e nem desprezando seus familiares.
Ele se aproveita da situação para ilustrar um importante ensino. Embora alguns demonstrem incredulidade e exijam sinais, outros creem no Evangelho e estabelecem com Cristo e com o Pai um relacionamento tão íntimo que se pode dizer familiar. Embora tenha se recusado a fazer milagres para satisfazer incrédulos, Cristo estava disposto a receber os seus discípulos como familiares íntimos. Daí extraímos lições muito importantes para nós. Milhões de pessoas lotam templos religiosos onde lhes prometem milagres e curas. Elas são estimuladas a fazer sacrifícios na forma de doações em dinheiro e bens e desafiar a Deus a realizar sinais. Segundo acreditam, o Senhor se sentiria constrangido e atenderia a tais exigências. Nada mais distante da realidade. Cristo ainda realiza milagres, mas, assim como antes, a motivação dele é a sua compaixão para com o sofrimento das pessoas. Aliás, milagres não são a solução definitiva para ninguém. Não adianta receber um remédio que tire a dor se a causa da dor não for tratada. Mesmo aqueles que receberem uma cura divina serão acometidos por alguma doença, envelhecerão, seus órgãos não funcionarão como antes e, eventualmente, todos nós morreremos. Por isso, a solução definitiva apresentada pelo Senhor é a ressurreição. A vitória definitiva sobre a morte. Todos aqueles que creem têm os seus pecados perdoados, passam a ser habitados pelo Espírito de Deus. Um dia, eles ressurgirão para uma existência sem dores, doenças ou morte, uma vida eterna. Quem tem essa esperança, ora a Deus pedindo curas e milagres, mas sabe que esses são paliativos. Os problemas principais Cristo já resolveu, o pecado e a morte. Os milagres realizados por Cristo tinham um objetivo: levar a uma mudança de mentalidade, aquilo que chamamos de arrependimento. Quem recebe o favor divino, mas não muda a forma de pensar, continua praticando os erros que sempre levam a situações de angústia e sofrimento. Segundo o texto de Mateus, o estado do indivíduo pode até piorar, como se ele fosse liberto de um poder diabólico por um tempo, mas depois ser invadido ainda mais terrivelmente pelas forças satânicas. Vemos isso todos os dias. A graça de Deus é ofertada de muitas formas na vida de cada um. Pais que se mantêm ao lado de dependentes químicos, mães que continuam a visitar o filho na prisão, patrões misericordiosos que demoram a despedir um mau funcionário, esposas dispostas a perdoar o marido infiel ou violento, e amigos que pela milésima vez oferecem apoio a quem irá rejeitá-lo. Cada vez que o indivíduo recusa uma manifestação de graça, ele se torna pior, mais afundado nos próprios pecados, mais escravizado por forças malignas. O mesmo ocorre com cidades, estados e nações, que tendo a oportunidade de renovar as suas lideranças, escolhem os mesmos corruptos de sempre. O convite do Senhor Jesus é para que nos tornemos seus discípulos. O discípulo não tenta comprar milagres, pois ele é tratado como alguém do círculo íntimo. Como filho, as suas necessidades são percebidas e atendidas pelo Pai. Quem segue os ensinamentos de Cristo também passa por angústias, perdas e enfermidades. Ainda assim, espera da parte do Senhor o maior dos sinais, a ressurreição. É essa esperança que o anima quando a doença lhe rouba o vigor. É essa convicção que o sustenta quando a sua vida se esvai. É essa certeza que o faz escolher a prática do bem, quando a sua própria natureza o induz ao mal. Jesus
se recusou a fazer sinais para quem era descrente e buscava o espetáculo e não o arrependimento. Muitas pessoas necessitadas ainda receberão milagres em sua vida, não porque Deus precisa se provar a todo instante, mas porque Ele é misericordioso e se compadece. Todos os discípulos de Cristo receberão o maior dos sinais, a vitória sobre a morte, a ressurreição. Oremos. Senhor, obrigado porque muitas vezes o Senhor tem respondido às orações daqueles que precisam de recursos que os homens ainda não têm. Sabemos que, por pura bondade, o Senhor tem realizado milagres para todos os tipos de pessoas, de todo o mundo e de todas as religiões. Pedimos que o Senhor nos fortaleça quando pedimos e não recebemos, quando a doença não vai embora e as dores persistem, quando queremos ver vidas transformadas, mas as pessoas escolhem seguir em um caminho de destruição. Obrigado, porque a sua palavra nos lembra que o maior sinal já foi realizado. Jesus venceu a morte e promete nos dar a vida eterna. Guarde o nosso coração e a nossa fé, até o dia em que, ressuscitados, estaremos para sempre com o Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.